Depois falámos do trabalho noturno, Sim. que acresce 25% ao valor do dia, do Se diurno. calhar é bom escrever isso, Priscila. Ou seja, é o valor do dia, não da hora. Não é a hora, é por dia. 5%. 25. 25, 25. 25. Percebi 25. Uhum. Isto está no artigo 266, se não me engano, no Código de Trabalho. Se a atividade for exercida exclusiva ou predominantemente durante a noite, como bares, discotecas, farmácias, hotéis, não conta como trabalho noturno. Porque já é a própria função em si. Ok, Priscila? Uhum. Pronto, portanto, a pessoa não vai receber mais por isso. Tá? Também pode estar previsto em IRCT, que agora é a regulação De instrumento de regulador do Código de Trabalho. O que é que nós vimos mais também relativamente ao trabalho noturno, que é muito importante? que só deve ser considerado a partir das 3 horas Uhum. de trabalho noturno. O Ou intervalo. seja, sim, Priscila, ou seja, se eu fizer um exercício em que vos dizer que a Maria trabalhou 2 horas noturno, 2 horas à noite, não é considerado trabalho noturno, ok? Tá, só a partir das 3 horas. Exatamente. O intervalo, é que eu tenho aqui uma dúvida que acho que não consegui entender muito bem como é que será aquilo que me parece que é quando falamos do intervalo das 22 às 7 e do intervalo da meia-noite às 5. É assim, por lei, o que está estipulado na lei é que a não haver acordo é das 22 às 7. O que está na lei é da meia-noite às 5. Pronto. O normal é das 22 às 7. Ok? Pronto. Não havendo acordo ou em casos de força maior, ou seja o que for, é o que está no Código do Trabalho, sendo que o normal é das 22 às 7 da manhã. Quando não prevalece o acordo, normalmente não acontece, tem que prevalecer o Código do Trabalho. Mas contem com o normal das 22 às 7. Ok? Uma questão. Que é possível alguém trabalhar, vamos dizer, no horário normal, entrou às 10, saiu às 7 da tarde e depois continua pelo horário noturno? Vamos falar daquela situação de fazer um inventário e continua, portanto, trabalhou 8 horas e depois vai trabalhar até à 1 da manhã, por exemplo. Pode, lá está. Há sempre aquele limite de horário que nós falamos, só Sim. que há sempre os casos excepcionais. Inventário é um bom exemplo porque é um exemplo desses. Ainda o ano passado eu estive a ajudar colegas meus a fazer inventário e foi o fim de semana pela noite fora. E toda a gente recebeu as horas Todas por noturnas. isso. Sim, sim. Mas lá está. Não se esqueçam, foi o que hoje a Rita pôs perguntas. Por acaso eu depois gostava que a Rita partilhasse. Eu não sei se respondia tudo. Sim, acho que sim. Perguntas muito pertinentes que eu depois também gostava que a Rita partilhasse com vocês. Não podemos ser muito rígidos porque vocês não se esqueçam de uma coisa, tudo pode ser alterado no que está depois no contrato de trabalho. Pronto. Porque há sempre aquelas nuances, por exemplo, inventário. Inventário é um super bom exemplo, porque o inventário, o que é que vai. As pessoas têm que fazer inventário, as empresas não fecham a sua atividade muitas vezes durante o dia para fazerem inventário, fazem durante o fim de semana ou fazem à noite. Portanto, são bons exemplos de ter que fazer pela noite fora, ou de ter que ultrapassar aquele limite diário, ou o limite semanal, ou o limite que haja. Ok? Têm que ser situações excepcionais e pontuais que estejam devidamente previstas, porque senão é abuso. Ok? Então, neste caso, mesmo trabalho 14 horas, 16 horas, é possível se houver uma boa justificação. Boa. Uma boa justificação. Uma boa. Uma boa justificação. Sim. Ok. Está bem? Tentar que isso não aconteça. Mas Claro. se houver uma boa justificação. Sim, Zé, continuo. Se calhar também deixar bem claro aqui para a Priscila que basta haver as tais 3 horas de trabalho noturno para todo o dia ser contado com os mesmos mais 25% do que o trabalho normal diurno.
Todo Exatamente. dia conta desde que haja 3 horas de trabalho noturno. Não esqueça que o trabalho noturno é pago ao dia e não à hora. Enquanto as horas extra, o trabalho suplementar é pago à hora, foi aqueles valores que nós vimos, que acresce. O trabalho noturno é pago ao dia. Portanto, vocês contabilizam esses 25% ao dia de trabalho, porque senão não era compensatório se a pessoa só recebesse 25% à hora. Ok? Mais coisas. Eu agora tenho uma dúvida, que é, vamos dizer no caso então que o Deide trabalhou 14 horas, correto? Eu vou fazer 25% sobre as 14 horas trabalhadas, mesmo que só, não vai ser pelo dia, vamos dizer que ela ganha 40 euros por dia. É sempre sobre o dia, quando ele faz trabalho noturno, desde que o trabalho noturno não seja lá está, a organização normal dele de trabalho, vai sempre Sim. contar sobre o dia. Ok. Isso aí, Mas porque senão então há não compensa. Senão mas não há compensa. situações em que ele pode ficar a perder, correto? Como Porque por exemplo, imagina, nós podemos calcular, ele ganha 40 horas ao dia, em 8 pode horas de perder trabalho. sem sede de IRS aquilo disparar muito. Não, mas vamos supor que ele trabalha 14, então ele está a trabalhar. Vamos dizer que ele até trabalha 16, que é o dobro. Uhum. Se contarmos 40 mais 25%, vai dar 50 euros. Se fizermos as 18, 16 horas, e vai dar 5 euros cada hora, não, nem sei quanto é que vai dar muito mais os 25%. Como é que eu explico? É uma multiplicação por o número de horas trabalhadas. Não horas extra, mas o número de horas trabalhadas no dia inteiro. Não sei se estou a fazer entender. Não, Ok, eu vou tentar. porque Ah, vocês vão ter sempre que fazer, calcular a remuneração ao dia dessa sim, pessoa, nesse dia específico. E depois fazer os 25% sobre esse dia. ok. Portanto, ele trabalha 16 horas. Quanto é que é 16 horas para esse dia? É isso que eu queria saber. Exatamente, ok. Era o que eu estava a pensar. E Eu depois estava a ainda pensar tem que que lhe nós íamos ter de aplicar os calcular 25%. nessas 16 horas, que Sim, equivale ao neste caso a dia. 2. Exatamente, Porque ok. senão não compensa. É É sempre ao isso. dia. Sim, não, eu fiquei agora, é isso que eu estava a pensar, que eu acho que é isso que faz sentido. Eu estava era a confundir, pensei, ok, então temos que calcular quanto ele ganha em 8 horas, independentemente de quantas trabalhou, e multiplicar Não, e senão não somar. compensa. É Não isso, compensa, não ok, compensa. fixe. Ok. Zé, O sábado é considerado descanso complementar, ou seja, não é como o domingo, e o domingo é que realmente, regra geral, tudo para. Tirando o que não para, claro, mas o que não para são exceções. As empresas que não encerram ao domingo não têm direito a compensação. As empresas que não se encerram ao domingo, os jogadores não têm direito a compensação por ser fim de semana, ou seja, quando se trabalha ao domingo, quando se tem essas horas, que também, aqui muitas horas que está cuidado também, já deve saber que é mais 50%. feriados e Um, domingos são esses valores, sendo que domingo é o que está estipulado por lei, que é o descanso obrigatório. E o que o Zé está a dizer, e bem, salvo aquelas empresas em que está estipulado que têm em Código do Trabalho e em instrumentos regulamentados de trabalho, os instrumentos coletivos de trabalho, em que têm que realmente funcionar ao domingo, como sejam farmácias, hipermercados, as estações de serviço, essas coisas assim, que as pessoas têm mesmo que trabalhar ao domingo. Fora isso, o domingo é um dia de descanso obrigatório. e quando se trabalha ao domingo, quando é uma exceção neste caso, não é? O que acontece é que se tem de compensar essas horas de descanso. E além disso, a pessoa tem que gozar nos 3 dias seguintes, mas pronto, isso não interessa agora para as contas. Ok, mais coisas. Pronto, depois havia a questão do subsídio de turno que falou a Tatiana, e pronto, depois realmente há o subsídio de turno, mas tem de estar assim estipulado que é assim que o trabalho se realiza, é por turnos. Exatamente. Para não se confundir com o trabalho noturno, Priscila. Porque há pessoas que confundem muito trabalho noturno com trabalho por turnos. E uma coisa não é necessariamente. São duas coisas diferentes. Ok? Por isso é que há o subsídio por turno e há o subsídio noturno. Uma coisa não tem a ver com a outra. Sim. Podem pedir-se folgas coincidentes quando os cônjuges trabalham na mesma empresa.
Sim, se por acaso a Priscila e o seu marido trabalharem na mesma empresa, vamos imaginar que o seu marido tem férias em agosto, a Priscila também pode pedir para ter férias em agosto. A empresa não é obrigada a conceder isso, não é. No entanto, deve o fazer até por uma questão da conciliação da vida pessoal e familiar e profissional. Norma fazem, certo? É uma pergunta? É uma pergunta Não, para a motivação. normalmente sim. Não conheço empresas que ponham muita questão. É assim, desde que o trabalho esteja assegurado, não conheço empresas que ponham muita questão sobre isso, não. Exato. Ainda sobre o trabalho noturno, não podes ter as 8 horas diárias? Não é? Mesmo assim, é um número já um bocado alto. Não, eu não ouvi, não consegui ouvir. O trabalho noturno não podes ter as 8 horas diárias, Sim. porque são tarefas que já estão. Se forem rotineiras, então ainda pior, e as pessoas já estão com sono e pode ser perigoso mantê-las Sim. muito mais tempo. Depois temos exercícios, se não me engano. Temos aqui trabalho independente ainda, que é recibos verdes. Desculpe lá só interromper. Eu não vos sei dizer ao minuto, mas o trabalho noturno não é exatamente igual ao trabalho diurno, não são 8 horas. Cada hora não é uma hora. Cada hora do trabalho noturno, é curioso isto. Cada hora do trabalho noturno são 58 minutos que são contabilizados. Não me perguntem porquê, mas é assim. É. Não é com essa cara, Ruben, mas é. Pode procurar na net, mas é. As horas do trabalho, as horas noturnas são contabilizadas de maneira diferente das horas diurnas. Mas isso afeta as contas no fim? Não afeta, mas é assim. É por ser trabalho noturno, tem a ver com o descanso e com aquele desgaste todo que nós falamos. As pessoas que trabalham à noite acabam por trabalhar um bocadinho menos que as pessoas que trabalham de dia, porque cada hora é retirada ali, não sei a dizer os minutos, se são 2, se são 3 minutos por cada hora trabalhada, mas é retirada ali uns quantos minutos. Para, digamos, descanso e... Há ali um determinado benefício. Cada hora não são 60 minutos. Continua, Zé. Pode cabecear durante 2 minutos, não? Depois tem de acordar outra vez. É por aí. Eu sei que no fim as 8 horas não são 8 horas, são 7 horas e qualquer coisa. Ok. Depois, trabalho independente. Vimos que Trabalho independente, Priscila, são os recibos verdes. Os recibos verdes. Isso eu lembro. Vocês vão me dar só um segundo, o Zé vai continuar, porque eu hoje tive que mandar vir comida, que eu estou sozinha com o meu filho do meio, e veio o senhor da Uber Eats e eu tenho que só ir pagar, está bem? O Zé vai continuar, está bem? Só 2 minutos. Ok. Continua, Zé. Então, por conta do trem de segurança social, paga 21,4%. Exato, segurança social. Se for um empresário em nome individual, paga 25,17%. Que é um valor que eu não percebo onde é que vem, mas que é o quê? Quer dizer, eu também não percebo, mas este aqui então ainda consegue ser mais explícito. Quanto ao IRS, isto está tabulado. Continua a ser a mesma tabela, acho que, se não me engano. Depois falámos só um bocadinho, só no fim do IVA, que é 23%. E que está isento até 12.500 euros anuais. E no primeiro ano, atividade. Sim, assim que se chama atividade, no primeiro ano está-se isento. Não se paga mais segurança social. Já, isso aqui já é outra coisa. Dava mais uma vez deu aquele exemplo dela própria, porque ela trabalha, tem o trabalho dela, normal, e depois trabalha recibos verdes aqui na do Edberg. Então, como já tem a segurança social paga pela empresa, não, neste caso, pelo Estado, não é? Trabalha, não tem de pagar mais nada em segurança social. Eu acho que este sistema é o melhor, é o que acaba por dar mais benefício. Pronto. E foi isto. Acho que não me falta assim nada de muito importante.
fizemos um exercício, Ah, mas não foi assim nada de especial, acho que foi bastante básico. Era aquilo era a hora noturna, calcular um bocadinho. Mas não tinha sequer descontos nem nada. Não te preocupes, não foi assim muita coisa. Foi só, olha, foi 20 horas, um exemplo com 20 horas de trabalho noturno. Nós tivemos aqui, eu tive uma dúvida, porque era 8 mais 8 mais 4. Ou seja, será que as 4 vão contar com 8, ou seja, seriam 24 horas, mas agora disse não estava a contar com isso, portanto era mesmo 20 que era para contar. Sim. E pronto, foi só isso. Foi subsídio de férias. A Bárbara deu um exemplo em que o resultado era exatamente, eram os 22 dias que tinha trabalhado o ano inteiro, portanto o subsídio de férias é exatamente igual à remuneração mensal. Foi esse exemplo que foi dado. Fizemos as contas para perceber que é a mesma coisa. E foi só isto. Depois, pronto, acho que o resto... Não há muito mais. Obrigada. Parece que fica uma semana fora e esquece tudo. Depois, Nem é preciso uma semana, que basta nós ficamos sem aula. Eu acho que basta só passar o fim de semana que nós esquecemos das coisas. Pois. Estou aqui. O que é que eu perdi? Demorei muito, não demorei, pois não? Não. Não. Ainda por cima falhou o pagamento por MBWay, ainda tive que ir buscar o cartão multibanco. Digam, Sei que está um frio na rua, pelo menos aqui em Cascais está. O que é que eu Aqui falhei? está um bocado mais, eu não vou dizer nada. foi a segurança social e do trabalho independente do contador tem, e o empresário em nome individual, essas percentagens, que é 20,4 e 25,17. Ok, Priscila, consegue identificar a diferença entre o trabalhador individual, entre o trabalhador individual, o independente, por conta de outrem, e o empresário não individual, certo? Sim. Nos recibos verdes, pronto. Sim, tem os dois uma taxa diferente, ok. Mais, e o IVA? E o IVA, sim, 23%. Ok. E aqui é isento até 12.500 euros anuais. Isso. No primeiro ano de atividade. Isso. Falámos também das empresas, ou não? Dos gastos para a empresa, já tínhamos falado. Falámos. Rigorosamente não. Quanto é que um trabalhador custa para uma empresa? Pois. Pois é. Por acaso não me lembro disso também. Ok. Custa muito. Custa muito dinheiro. É muita pasta. Não convém abrir empresas, contrata todos os recibos verdes. Trabalha sempre por conta do trem. Ou arranja. Trabalha com os outros. Trabalha em empresas de recursos humanos para recrutar menos trabalho. Olha, os custos da empresa é a taxa social única, que é a contribuição das empresas para a segurança social, que é 34,75%. 23,75% é da empresa, os outros 11% é do trabalhador. Subsídio de alimentação. Por isso, Priscila, desculpe, Rita, por isso, se eu fizer um exercício, perguntar quanto é que custa um trabalhador para a empresa, não se esqueça que é esses 23,75% e além do que o trabalhador paga 11%, portanto, no total faz esses 34,75%, sim. Pois é o subsídio de alimentação, vezes 11 meses, porque o mês em que tens férias não recebes. Isso. Tens o seguro de acidentes de trabalho, que normalmente é 1% vezes a remuneração mensal, vezes 14 meses, porque são os 12 meses mais o subsídio de férias e o de Natal. Depois tens os fundos de compensação, que é 1% vezes a remuneração mensal, vezes 14 meses. Tens os gastos com medicina, segurança e higiene no trabalho, que é um custo variável, acho que cada empresa sabe melhor do que eu o que é. A formação profissional também, são 40 horas mínimo por trabalhador anual, certo? Errado. Agora? Ok? Certo. Pronto. Priscila, questões? Não tem uma tabela com esse... o Zé enviou. O Zé enviou. Não é isso, né? Exatamente. Eu ia perguntar se não tem uma tabela para consultar, porque eu não vou conseguir fazer nada hoje. Tem uma consulta. Ok, pronto. Depois estivemos a fazer exercícios. Olha só, desculpa, Sim. só a questão do trabalho noturno.
Por exemplo, se eu trabalho numa empresa que tem trabalho 24 horas e trabalho uma semana de manhã, outra semana à tarde, na outra semana eu estou realmente trabalhando na parte da noite, na parte da madrugada. Trabalho 8 horas naquela madrugada. Eu ganho 25% em cima do dia, ou não? Não, porque isso provavelmente o trabalho por turnos faz parte do seu contrato de trabalho. Ah, O ok. trabalho Então não se ganha. o trabalho noturno vamos imaginar, é um trabalho extra que se faz sobre o seu horário de trabalho normal, ok? Vamos imaginar que a Priscila, o seu horário de trabalho é das 9 às 6 e tem que trabalhar de vez em quando à noite, por qualquer razão, ok? Aí entra como trabalho noturno. Agora, se essa for a sua rotina de trabalho, se esse for o seu contrato de trabalho, já não é o trabalho noturno, ok? Já faz parte, é por turnos, ok? O que me está a dizer é por turnos, já faz parte é o seu contrato de trabalho. Outra coisa são aquelas pessoas que têm mesmo que trabalhar à noite, ok? E que faz parte do seu contrato de trabalho. Aquilo que me está a dizer, não, são turnos, ok? Pronto. Outra coisa é o contrato em si de ser à noite, e outra coisa são aquelas pessoas que têm que trabalhar de vez em quando à noite. Está bem? Pronto. Isso são trabalho rotativo. Está bem? Tá bem. Pronto. Vamos exercitar? Precisam que eu partilhe mais algum valor com vocês relativamente às tabelas? Têm todos os valores com vocês? Também o que não tiverem eu vou dizendo. Eu tenho uma questão, porque eu estou aqui a fazer confusão, de certeza absoluta. Mas Rita, antes de começarmos, desculpe, sim, depois diz já a sua dúvida. Antes de depois começarmos os exercícios, se calhar eu gostava que a Rita partilhasse as suas questões com os colegas. Mas diga. Não, é que eu aqui nas minhas notas pus aqui, primeira hora de trabalho, ordenado mais 50%. Isso é nos feriados e domingos. Sim. Ok. Sim. Isso é... Não, calma. Horário normal. 8 horas normais, não é isso? Sim. Pronto. Todas? Não, se calhar assim as mais relevantes. Não os exemplos práticos, mas se calhar aquelas mais relevantes. Que podem ser dúvidas gerais de toda a gente. Assim por alto, não dando os exemplos todos extensivos. Mas foram perguntas muito, muito interessantes, por isso eu gostava que pode ser dúvidas dos seus colegas também. Isto sobre o exercício que a Rita está a fazer com o Sílvio. Bem, o que nos foi dito foi que não podemos ser tão rígidos e lineares e para nos guiarmos pelo contrato de trabalho. Sim. Isto porquê? Isto um bocado... Vocês vão inventar coisas, pronto, e então deem asas à vossa imaginação, como é óbvio, e não sejam tão rígidos, vocês também podem inventar, salvo seja, né? Dentro do contrato de trabalho. Portanto, também não podem estar agarrados à Bíblia do Código do Trabalho quando sabem que depois os contratos de trabalho prevêem exceções. Portanto, eu posso estar a dizer, não, porque no Código de Trabalho diz que não sei o quê. Está bem, diz, mas depois o contrato de trabalho está previsto que em situações do não sei o quê vocês têm que ter essa flexibilidade. Uma coisa tem que jogar com a outra, pronto, é o que eu tentei passar. Só uma questão, isto vai encerrar dentro de 1 minuto, não querem encerrar já para não ser cortado? Sim, pode ser. É mais fácil. Então vá.